Bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu botar o fone, enquanto eu esqueci. Ok. Como vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Para quem chegou agora, estamos fazendo leitura de provérbios diariamente, cada dia referente a um versículo. Quer dizer, um versículo referente a cada dia. Só que no sábado e no domingo eu não consegui fazer. Então, hoje nós vamos ler o 23 e vamos ler o 20 também, tá? Vamos começar lendo o 23, que é o de hoje. Vamos orar, entregar ao Senhor. E depois nós lemos o 21 junto. E você que tá vendo aqui no YouTube nem vai perceber, porque eu vou fazer o corte. Então eu vou colocar as lives separadas, tá? Pega o caderninho de você, papel, caneta. Vamos começar a orar para iniciarmos. Paizinho, mais um dia nós estamos aqui com a sua misericórdia, tendo a possibilidade de aprender mais do Senhor. Peço que o Senhor venha ministrar os nossos corações profundamente no dia de hoje. Que o Senhor possa ser a palavra viva, que nós possamos receber de Ti aquilo que é necessário. Peço também que os anjos do Senhor acampem aos nossos redores, guardando tudo que é nosso. Nossos animais, nossas plantas, nossos filhos, nossos parentes, tudo que é nosso, nossa casa, leva o nosso nome, tem o nosso sangue, que possa estar guardado debaixo das suas asas, revestidos, que nenhum mal consiga nos acessar, nos tocar, que nós não sejamos rastreados no mundo espiritual. Te peço também que o Senhor venha direcionar essa leitura, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar para cá, que é melhor. E vamos começar. Peraí. Ok, Provérbios 23. Vai dar a continuação. Ontem nós iniciamos, e estava falando sobre 30 coisas que são importantes de nós sabermos. 30 ditados sábios. E aí paramos no 5º e vamos dar agora prosseguimento do 6º em diante. Vamos lá. 6º. Quando for convidado para comer com alguém importante, lembre-se de como deve se comportar. Aqui, ó. Já tem aqui uma chave também. 2. Não comas depressa, mesmo que tenha fome. Não deseje comer da melhor comida que ele lhe dá, porque ele pode querer alguma coisa de você. 7. Não se mate trabalhando para ficar rico. Pare de pensar nestas coisas. Assim que você colocar os olhos nelas, irão desaparecer. Até parece que elas têm asas como águia. Eu vou ler na minha versão. Não te fatigues para seres rico. Não apliques isso na tua inteligência. Porventura, fitará os seus olhos naquilo que não é nada? Pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voam pelos céus. Então aqui do 4 ao 6 tá falando no seguinte, que eu já falei aqui para vocês algumas vezes. Aqui diz várias vezes sobre a prosperidade. E prosperidade em todas as áreas das nossas vidas. Só que às vezes nós nos perdemos em fixar, em querer muito uma coisa e fazer daquilo a nossa obsessão, o nosso objetivo. E às vezes o nosso coração se perde, porque o nosso coração, ao invés de estar no Senhor, está nessas coisas. Então aqui está dizendo claramente, não te infartas para ficar rico, no quesito. Busca o Senhor em primeiro lugar, né? Já diz Mateus 6,33. Nós devemos buscar o Senhor, que outras coisas serão acrescentadas. E aqui em Provérbios fala de administrar o dinheiro. Provérbios fala de adquirir sabedoria, se você adquire riqueza. Ele está falando de riqueza em todas as áreas, não está falando somente financeiro. E às vezes nós temos a tendência de
achar e querer trabalhar muito, 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 achando que isso vai nos trazer recompensa do dinheiro. Quando o Senhor fala que nós devemos descansar, quando o Senhor fala que nós devemos ofertar, quando o Senhor fala que nós devemos dizimar, que nós devemos primiciar, tudo tem princípios. Então a riqueza não vem somente do trabalho, 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 7 dias por semana. Não, vem de você seguir princípios, de você ser sábio ao investir o teu dinheiro, de você ser sábio ao ouvir os conselhos de quem tem experiência naquela área, mas principalmente de você consagrar a sua vida financeira ao Senhor, porque é Ele que é o dono da riqueza. Então, o que acontece aqui, ele não está falando para você ser rico, quer dizer, ele não está invalidando tudo que nós aprendemos até agora em relação à riqueza. Ele só está afirmando que quando você procura ser rico, a probabilidade de você se perder é muito grande, porque as coisas vêm e vão e você nem se dá conta. Então você perde a sua vida correndo atrás do dinheiro. Então você dá a sua vida basicamente para Mamon. Quando o Senhor fala que nós devemos primeiro dar para Ele tudo. E Ele nos acrescenta. Ok? 6. Não se sente à mesa de quem é avarento, nem deseje sua comida mesmo que seja boa, pois ele só pensa no dinheiro que gastou. Ele diz, coma e beba, mas não está sendo sincero. Você vomitará o pouco que comeu, e os seus elogios não servirão para nada. 9. Não tente ensinar os tolos, porque eles não querem saber das suas palavras sábias. Deixa eu marcar essa. 10. Não mude de lugar os marcos antigos, nem ocupe as terras dos órfãos, porque o Deus poderoso os defende contra você. Aqui está falando, e nós já tínhamos marcado no capítulo anterior, sobre a relação de marcação de território. E o que isso significa no caso da implicação espiritual que tem por trás dos territórios. E aqui está falando de ocupar a terra dos órfãos, porque órfão não tem pai, não tem pai, não tem mãe, não tem sustento, não tem quem prover. Então está falando que Deus é justo e luta contra isso. Então nós não devemos fazer injustiças àqueles que são órfãos. 11. Discipline os seus pensamentos. Preste atenção às palavras que dão conhecimento. 12. Na minha versão tá, aplica o coração ao ensino e os ouvidos às palavras do conhecimento. Essa versão aqui tá melhor. 12. Não deixe de corrigir o jovem. Os bons açoites, quando for preciso, não matarão. Fazendo isso, poderá salvá-lo da morte. A palavra do Senhor diz, então, que você não deve ter receio em disciplinar o seu filho. Disciplinar não é espancar, tá? Nós vemos muitos casos, eu já falei isso aqui, de muitos jovens, de muitos adolescentes que não têm pai, e a referência, às vezes, dos seus pais é no presídio. Às vezes, a referência dos seus pais, na verdade, não é ninguém. Às vezes, sei lá, o traficante da esquina. Então, Deus está falando, você deve disciplinar ele. Disciplinando ele, vai salvá-lo da morte. Isso por quê? Porque já houve estudos nos Estados Unidos dizendo que mais da metade dos traficantes, dos usuários traficantes, na verdade, o pessoal que está nessa vida não tem pai, não tem um pai presente. Então, infelizmente, muitas mães sozinhas não conseguem dar conta. E aí a referência paterna, a referência de homem que essas crianças têm são os traficantes. Os traficantes têm dinheiro, têm condição, então muitos deles pensam em se tornar traficantes justamente para poder ter uma vida melhor. Então, nesse contexto aqui, o que eu estava falando é corrigir. Corrigir não tenha medo de corrigir, não tenha medo de fazer a correção necessária. Eu já ouvi casos, na verdade,
Pessoa falando que foi pra vida, não essa vida fácil, mas começou a se envolver com muitas coisas porque os pais não davam limites. Então, assim, além dos estudos falar que a maioria das pessoas que estão envolvidas com essas coisas não teve a sua parentela, o seu pai representado, muitos deles não tiveram limites dos pais. Então, foi fazer e viver a vida. Óbvio, a gente sabe que não é 100%. Sabemos que na realidade do Brasil tem muita mãe boa, que educa seu filho, que bate seu filho, e a criança, o jovem, tem mau caráter e vai pra vida fácil porque quer. Não tô falando disso, tá? Nós sabemos que existem esses casos. Mas aqui a palavra do Senhor diz que você fazer a correção não matará, salvará-lo. Então é ter cuidado no como bater e como disciplinar. 13. Meu filho, seja sábio. Assim me dará muita alegria. Sentirei uma grande felicidade quando você falar com sabedoria. 14. Nunca tenha inveja dos pecadores. Respeite sempre o Senhor. Assim terá o que quer e você não perderá a sua esperança. Peraí, tô marcando aqui. Ouça, procure ser sábio, não procure. Tá. Ok, fazendo as anotações para não perder. 15. Ouça, meu filho. Procure ser sábio. Preocupe-se em viver honestamente. Não seja amigo de quem gosta de beber. Não se ajunte com os que estão sempre comendo. Os bêbados e os comilões só querem dormir. Acabam na pobreza vestidos de farrapos. Nossa. 19 ao 21. Ok, bora lá para nós terminarmos. É que eu tô fazendo os marcos, senão depois eu esqueço. Ouça o que seu pai lhe diz. Foi ele quem lhe deu a vida. Respeite sua mãe, mesmo quando ela envelhecer. Compre a verdade, a sabedoria, a instrução e a inteligência, e nunca venda nenhuma delas. O pai do justo é feliz, e quem tem um filho sábio tem alegria. Dê a sua alegria ao seu pai e à sua mãe. Esse prazer é quem lhe deu a luz. 17. Meu filho, aprenda comigo e siga o meu exemplo de como fazer, pois a prostituta é como uma cova profunda e a mulher adúltera é como um poço estreito. Ela fica à espreita como se fosse um ladrão, faz com que os homens tornem pecadores. 18. Quem é a pessoa que se queixa de tudo? Quem é a pessoa que se queixa de tudo que lhe dói? Quem anda sempre lamentando e brigando? Quem tem ferimentos sem saber o porquê? Tem os olhos avermelhados? A pessoa que passa o dia bebendo vinho e à procura de bebidas misturadas. Não seja tentado pelo vinho tinto que brilha no seu corpo, que se bebe suavemente. No fim, ele morde como uma cobra e fere como uma víbora.
O vinho fará de você... O vinho fará você ver coisas estranhas e dizer tolices. Você irá achar que está no meio do mar, deitado no topo do mastro de um navio, e pensará: fui espancada, mas não doeu. Me baterão e nada senti. Quem puder me levantar, vou beber outra vez. Aqui, essa última passagem está falando principalmente dos comportamentos que as pessoas tendem a ter quando estão bêbadas. E Deus está falando que você não deve se aliar a esse tipo de pessoa. Deus está falando que você deve ter cuidado ao beber, ao se embriagar. Deus está falando que você deve ter cuidado com as alianças. E ainda está falando do comportamento desse tipo de pessoa que tem esse problema de vício. Então, assim, a palavra do Senhor diz tudo. Nós que realmente não praticamos. Acho que essa é a verdade. Bora lá. O versículo que mais me marcou, eu marquei aqui vários, tá? 9. Não tente ensinar os tolos, porque eles não sabem, não querem saber das suas palavras. 9 também é bom. 12. Discipline os seus pensamentos. Preste atenção às palavras que dão conhecimento. Essa eu vou marcar. Muito, 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 muito importante essa. Bora lá. 13 e 14. Não deixe de corrigir o jovem com os bons açoites. Não o matarão. Fazendo isso, poderá salvá-lo da morte. Não. Não tenho filho, então pra mim, ainda não. Tá, 17. Nunca tenha inveja dos pecadores. Respeite sempre o Senhor. Assim terá o que quer. E você não perderá a sua esperança. Esse é o 17 e o 18. Ok. 19, 20 e 21 também é interessante. Mas não, vou ficar com 12 mesmo. Vou ficar com 12. Vou ficar com 12. Versículo que mais me marcou. 12. Cadê? 12, 12, 12, 12, 12, 12. Ok. Bora lá. Porque ele me marcou. Porque no 12 tá falando aqui sobre nós disciplinarmos os nossos pensamentos. Fala sobre disciplinarmos os nossos pensamentos E aí, o que eu aprendi com isso tudo? Que devo ter disciplina até nos meus pensamentos. Todas as vezes que um pensamento ruim vier,
Eu combato ela com a palavra. Com a palavra e oração. O que eu preciso mudar, eu vou escrever aqui em particular, mas não vou compartilhar com vocês hoje, tá? Como eu posso aplicar isso hoje? Vou pegar um versículo específico e orar. E orar ele. Que versículo? Versículo que me marcou em relação ao que eu aprendi e em relação ao que eu preciso mudar. Então, vou procurar na palavra versículos que tem a ver com isso e orar ao Senhor pedindo para Ele tirar isso do meu coração, tá? Ok. E algo pelo qual eu sou grata. De acordo com essa leitura, sou grata porque eu fui disciplinada pelos meus pais. Com a vara da correção. Eu fui disciplinada. E por isso, desculpa. Então eu sou grata porque meus pais me deram a disciplina necessária no momento necessário para poder me corrigir. E hoje eu só tô aqui por conta disso também, tá? Então vamos orar para finalizar esse capítulo de hoje, que seria o 23. Só vou orar aqui para ficar salvo no vídeo, para nós iniciarmos a próxima leitura, porque ontem eu falei muito e aí eu não consegui orar no final da leitura do 22. Então vamos fazer o cronograma direitinho, como se nós estivéssemos lendo por dia. Paizinho, novamente, eu quero te agradecer por essa leitura, pedindo o direcionamento do Senhor, pedindo o espírito de sabedoria, de conselho, o espírito de revelação, de conhecimento, mas principalmente que o Espírito Santo do Senhor venha nos convencer dos nossos pecados, venha nos convencer da justiça, do juízo. Ensina-nos, Pai, como nós devemos fazer, o que nós devemos fazer. Quebrante os nossos corações, que essas palavras possam gerar transformações, que elas venham semear, que elas venham ser uma espada, que elas venham ser um marco, um direcionamento
naquilo que a gente precisa saber. Te agradeço muito, muito, muito por essa oportunidade. Te agradeço por cada vida aqui, que o Senhor venha visitar cada um deles, as casas, os trabalhos, os filhos, familiares, tudo que eles forem fazer, tudo que eles estiverem fazendo. Visita, restaura, cura, transforma e liberta, no nome de Jesus. Permaneça conosco em continuação desta leitura e na continuação desse dia, que te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bora lá então. Amém, amém. Obrigada.